Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Tadeu, eu tenho 28 anos, sou formado em administração de empresas. Montei meu negócio geek em Campinas, é uma hamburgueria tematizada no caso, com área de jogos de tabuleiro e produtos geeks também. E hoje eu vim bater um papo aqui com vocês. Bom, para começar, como que a gente faz para diferenciar um nerd e um geek? Essa é uma pergunta bem comum, que as pessoas geralmente fazem, né? Mas é muito simples. Eu costumo dizer que o nerd é um programador. O geek é aquela pessoa que vai jogar aquele jogo. O que acontece grande parte das vezes é que o nerd, ele é uma pessoa mais introvertida, ele é uma pessoa que não gosta de se expor, ele é uma pessoa que gosta muito de estudar, da leitura, ele é uma pessoa que se dedica muito aos estudos. Tanto que comumente foi muito, assim, as pessoas riem muito dele, era um termo muito usado no passado e que realmente tinha um sentido pejorativo muito forte, tá? Mas hoje os nerds, os grandes nerds, né, como Steve Jobs, entre outros, criaram grandes produtos, grandes linhas. São as pessoas que falam, nossa, você quer ser rico, você quer bem sucedido, seja nerd. Mas são pessoas geralmente que não se envolvem muito devido ao estilo de vida que eles levam. Eles gostam muito de estudar, então eles não ficam o tempo todo saindo com os amigos, passeando. O geek, no caso, ele já é uma pessoa que está voltada a sair com os amigos, ele é uma pessoa que é voltada a ver filmes, seriados, animes, mangá. Ele é uma pessoa que também pode estudar, claro, é uma pessoa que também gosta de ser um pouco nerd, mas não necessariamente. Ele é uma pessoa que ele é mais voltada para o novo, ele gosta de inovar com os amigos, ele gosta de sair para festas, ou seja, ele é mais social, digamos assim. Como que é o calendário geek em Campinas? Que eventos você realiza? Os maiores eventos em Campinas atualmente são 2 eventos, é o Age e o AnimaFest. Contudo, devido ao potencial crescimento do mercado, tanto no Brasil como em Campinas, tem surgido novos eventos, como agora vai ter o Play Geek, que vai acontecer a 5 km de Viracopos, agora dia 22 de julho, onde vai estar empresas como a Riot, né, dona do League of Legends, empresas como a Ubisoft, entre outras. Ou seja, vai ser a maior feira aberta geek do Brasil, tá? Vai ser a primeira versão dela agora em junho ou julho, tá? E também agora o novo que vai surgir em breve é o Comic Geek, que vai acontecer no Expo Dom Pedro, ano que vem, em março. Já está tendo assim convites para algumas empresas para começarem a planejar e trazer mais um grande evento geek para Campinas. Você realiza palestra, workshops? Às vezes eu realizo palestras, às vezes eu faço workshops, por exemplo, do Guerra dos Tronos, explicar um pouco sobre Guerra dos Tronos no conceito atual de mercado, porque às vezes o Guerra dos Tronos tem muito a agregar com a cultura atual nossa, que o pessoal acha que não, a época medieval não tem nada a ver com a cultura atual. E isso é um conceito errado que as pessoas têm. Quais as características principais desse mercado? Ele demanda muito investimento? Sim, é um mercado que demanda bastante investimento, porque é um mercado caro. Nós vemos agora, por exemplo, Guerra Infinita Parte 1, é um filme que demandou 500 milhões de dólares. É o maior filme de maior investimento do mundo. Aí você pensa em produtos geeks, aí você pensa em tecnologia, você pensa em computação, em jogos novos, você pensa em seriados. Tudo isso demanda tecnologia, tudo isso demanda valor, né? Como é que uma pessoa, por exemplo, eu quero uma figura de ação do Homem de Ferro. Isso demanda um artista, isso demanda um molde, isso demanda pintura artesanal, é tudo feito à mão. Então, o mercado geek em si é um mercado muito caro, tá? E aí acaba sendo inacessível para muitas pessoas. Muita coisa importada? Muita coisa importada, porque a Marvel, por exemplo, grandes empresas, grandes companhias, eles não abrem licença para qualquer lugar. Vocês ainda não viram, por exemplo, o Funko Pop, uma fábrica aqui no Brasil. Eles querem garantir qualidade. Então, o que acontece? Eles não vão abrir isso sem ter as devidas licenças, sem os devidos contratos, os royalties. Então, é um processo muito longo e poucas empresas no Brasil são licenciadas a fazerem produtos com qualidade. Por isso que você vai ver a variedade mínima que tem no Brasil ainda. De que forma as empresas devem se comunicar com esse público? Olha, o público geek é como hoje são a maioria das pessoas, atarefadas, tempo curto. As pessoas usam o celular para o trabalho, usam o celular para a vida social. Então, a comunicação em si, as propagandas, o modo de agir mudou também nesse período agora dos últimos 30 anos. As pessoas hoje têm muita informação o tempo todo. Então, para elas ter o foco e conseguir se concentrar e realmente ver alguma comunicação que a empresa está tentando buscar, a empresa tem que trabalhar de maneira jovem, de maneira rápida e assertiva, de maneira que surpreenda o geek. Seja aquela propaganda diferenciada, aquela propaganda que eles relembrem daquilo. Uma propaganda, por exemplo, que marcou muito o pessoal uma época foi aquela dos pôneis malditos. Uma propaganda engraçada, boba, mas que leva um pouco de efeitos especiais e tudo, e aí trouxe a brincadeira e realmente o pessoal adorou naquela época. Acho que meme também aproxima muito, né? Meme aproxima muito hoje, porque o quê? Por que o meme aproxima tanto, falando agora nesse aspecto?
Porque o meme, as pessoas veem no celular, as pessoas veem no Facebook, nas redes sociais, ela vê no YouTube, porque hoje os blogueiros e youtubers usam muito meme para poder trazer um pouco mais de dinâmica na apresentação deles. Então, é muito comum o ser usado o meme para o pessoal relembrar de algo engraçado que aconteceu, ou de algo que represente aquela emoção, né? Quais as principais dificuldades que esse mercado encontra no Brasil? Olha, as maiores dificuldades realmente é a questão de valor. O pessoal, muitas vezes, acham que o mundo geek é um mundo para todos, mas não é, ainda, no Brasil. Então, o que acontece? É muito importante a gente lembrar que, não, por exemplo, olha como o mercado caro. Por que o Brasil foi famoso, tantos anos famoso em futebol? Como um dos melhores países do mundo em futebol. Porque é algo da nossa cultura. Para você jogar bola, você pode jogar com uma meia. Você pode jogar com uma lata PET. E um jogo, por exemplo, você tem que ter um bom computador. Você tem que ter uma boa placa de vídeo, um bom processador. Ou um console, que já é muito caro. Ah, mas não é só ter o computador e o console, você tem que ter uma internet boa. Adianta você ter o melhor computador se você não tem acesso à internet, se você mora na periferia, se você mora no local que chegou a internet mínima, que trava, que cai, que aumenta o ping, né? O famoso ping. Então, o que acontece? É um mercado elitizado. Em muitas regiões do mundo e ainda no Brasil, muito mais ainda. O geek consegue obter todas as suas demandas quando falta oferta ou ele acaba ficando na mão? Isso é uma pergunta muito boa. Geralmente o geek fica na mão. Isso fica bem claro quando as pessoas vão procurar alguma coisa para comprar do mundo geek. Quando ela vai numa loja, por exemplo, comprar uma camiseta, ele vai ver valores altíssimos. E se ele realmente gosta do herói, ele quer uma camisa de qualidade. E aí quando ele vai ver o preço, é muito alto. Os royalties, os contratos, é muito caro esse mercado. As empresas que podem fazer camisetas licenciadas pagam muito caro anualmente ou em contratos para poderem produzir isso. E aí o que acontece? O geek ele pode conseguir outro tipo de produto? Pode. Só que é um produto que não é certificado, que a qualidade é mínima, que vai se desgastar com o tempo mais rapidamente que o normal. Então você vê, nossa, por que tudo é caro desse mercado? Você compara um caderno. O mesmo caderno, às vezes, chega a custar o dobro do preço. Não porque as empresas brasileiras são mercenárias ou porque todo mundo quer ganhar muito dinheiro, mas é porque as grandes donas de marcas geeks, que o pessoal reconhece mais, cobram muito caro para utilizar o nome deles, a marca deles, os personagens deles, o conceito deles. Por ser uma região de polo tecnológico, Campinas consegue ficar um pouco à frente do restante do Brasil? Sim, muito à frente em alguns aspectos, mas não necessariamente só por causa da tecnologia. Claro que a tecnologia é o fator impulsionador do mercado geek, mas o que também é muito importante para o mercado geek são as pessoas mais jovens, universitários. Porque o mundo geek se proliferou muito mais agora nos anos 70, né? Então, o jovem em si, como Campinas é uma cidade universitária, é uma cidade com muitos jovens, é uma cidade com boa estrutura de redes, ou seja, todo mundo tem acesso hoje até em Campinas, nas grandes regiões, a mais de 100 megabytes tranquilamente de internet. É algo muito relevante nesse mercado, além de ser um mercado propício a comprar, né, jogos, console, entre outros, porque tem uma demanda muito grande, então você consegue um valor melhor nos produtos, tá? A Comic Con 2014, primeira realizada no Brasil, obteve um público de 97 mil pessoas, enquanto no ano passado, 2017, esse público foi de 220 mil. Ou seja, potencial a gente tem. Com desenvolvimento de mercado, até onde a gente consegue chegar? Eu não diria do mundo, é algo muito difícil ainda de acontecer. O pessoal fala, nossa, mas que crescimento rápido. Sim, o crescimento foi muito rápido porque o brasileiro ainda é carente do mundo geek. O mundo geek ele cresceu muito mais na Ásia, nos Estados Unidos. Eu vou dar um comparativo para você. Imagina se o Brasil começasse a ter faculdades de um jogo de League of Legends. É um comparativo que eu gosto de fazer. Para um país chegar nesse nível de cultura, poxa, imagina, por que hoje a gente vai para uma faculdade? Porque a gente acaba sendo indicado, o pai fala assim, meu filho, eu acho que você deveria ir para tal faculdade, porque ele pensa nisso como investimento. A faculdade nada mais é do que um investimento que a gente faz, tá? Para o nosso futuro, para podermos trabalhar em empresas melhores, termos salários melhores e, posteriormente, claro, pagar os custos que nós tivemos e termos vidas melhores, né? Correto? Imagina você falar, pai, eu gostaria de fazer um curso, uma faculdade de League of Legends. Isso é algo que está totalmente fora ainda do Brasil. Não é cabível. Não é cabível ainda. Você não vai encontrar, não existe um mercado tão grande como na Ásia, a ponto da pessoa falar, olha, eu sou formado em League of Legends, eu tenho diploma e eu jogo profissionalmente, eu ganho um salário muito alto. Ou seja, quando será que isso vai chegar no Brasil? É algo que talvez nunca chegue, ou talvez chegue, mas com um posterior tempo muito alto.
Então não é só isso. É um mercado ainda de extrema necessidade e carência, como eu havia falado antes, de tecnologia, ou seja, será que todo o Brasil tem internet? Será que toda criança hoje no Brasil tem acesso a um computador? É só assim que esse universo cresce. Será que toda criança ou jovem tem acesso a um seriado? Por exemplo, é simples. Você já viu algum filme de Vingador no canal aberto? Algum filme geek no canal aberto, Star Wars? Pode até ter, mas é muito raro. É algo que passou muitos anos, passou vários anos. Então, a pessoa quando vai ter acesso àquela informação já é algo que já passou tanto que já é até ultrapassado do mundo geek. Então, se ela não está constantemente em contato com o mundo geek, como é que ela vai ter afeto por isso? Sabe pelo que o brasileiro tem afeto? Tem afeto a futebol. Porque é algo que ele jogou na escola quando era criança, porque é algo que ele acompanha na televisão aberta o tempo todo, é o Campeonato Brasileiro, é o Campeonato Mundial, que vai ter agora a Copa do Mundo. É isso que ele acompanha. Porque desde criança o pai dele, por exemplo, não tinha condição de dar um computador para ele, e em vez disso ele tinha condição de pagar para ir ver um estádio, um jogo ao vivo de futebol. E é por isso que o nosso país é tão famoso no futebol. Mas também, claro, temos que pensar também que, claro, o Brasil tende a crescer muito. Por que o brasileiro é tão bom em CS, por exemplo, no Counter-Strike? Porque na época que o Counter-Strike surgiu, era muito comum no Brasil a gente ter as chamadas lan houses. Um computador, geralmente do pai, da mãe desse jovem, não pegava um jogo, não conseguia rodar um jogo começo devido à necessidade de hardware que não era compatível. Então esse jovem, ele ia nessas lan houses, fazia amizades, jogava de maneira intensa, porque os computadores eram bem melhores para ele jogar. E aí o que aconteceu? Quando os computadores começaram a se baratear, né, a conseguir ser parcelados, entre outros, ele começou a jogar aquele jogo, um Counter-Strike, porque ele já tinha uma afinidade com o jogo. E é por isso que hoje o Brasil tem vários times que são competitivamente muito bons mundialmente. Bom, eu queria agradecer ao Luiz, foi muito legal, a gente conseguiu saber bastante coisa que ainda era meio incerto sobre esse mercado. Nossa, eu que agradeço a oportunidade, tá, de falar um pouco sobre isso, uma vez que tantas pessoas hoje falam sobre isso, até mesmo as mídias falam, né, as grandes redes, devido ao crescimento exagerado, né, do mercado no Brasil. Muito legal então. Valeu, galera, e até a próxima.